Vamos lá. Pessoal, esse assunto aqui, ele é importantíssimo, tá? É um dos assuntos que mais cai. Porque hoje nós vivemos um mundo conectado. Então, eles querem saber se você conhece todos os tipos e funcionalidades de uma rede de computadores. Se eu fosse falar para vocês o que é rede de computadores, seria o seguinte: é um conjunto de hardware e software que permite estabelecer comunicação entre dispositivos individuais. Mas o que eu quero que você foque? Lembra do Facebook. Toda vez que alguém falar o que é rede de computador, lembra de Facebook. Por quê? Qual que é a função do Facebook, além de estragar relacionamento? Compartilhar. Compartilhar. Tá? Então, você vai lembrar o seguinte: fora a função de estragar relacionamento, o Facebook é uma rede de computadores. Por quê? Eu consigo compartilhar. E o que é compartilhar? Compartilhar é tudo. Tudo vem sistemas, informações, dados. Porque quando as pessoas utilizam redes de computadores, a ideia principal é o seguinte: compartilhar dado. Compartilhar dado. Não é só isso. Não é só isso. Eu consigo compartilhar hardware. Quer ver um exemplo? Alguém tem CFTV em casa? Para quem não sabe o que é CFTV, circuito fechado de televisão. Câmera de monitoramento. Por exemplo, na minha casa, eu vou agora, vamos ver quem está lá na frente da minha casa. Eu não consigo fazer isso? E como que eu consegui fazer isso? Através de uma rede. E eu compartilhei sistema ou compartilhei um equipamento? Um equipamento. Porque eu consigo ver em tempo real. Lógico que se a minha câmera gravar, eu consigo compartilhar, além do hardware, a informação da gravação. Então, consegue entender que não é somente o sistema, não é somente a informação, eu consigo compartilhar hardware. Quer ver um exemplo bem clássico, padrão? Todo mundo já foi numa lan house? Normalmente eu vou em lan house só para imprimir, porque eu não tenho impressora em casa. Aí você fala assim, mas por quê? A impressora é um gasto desnecessário. Porque o toner, por exemplo, ele é caro, o cartucho é caro e ele tem validade. Se você não utilizar, ele resseca, evapora e já perdeu. Aí você vai na impressora é 8 centavos, na lan house, por exemplo. Então, compensa. Mas o que eu quero chegar? Quando você chega na lan house, tem vários computadores, você concorda comigo? E tem uma impressora ou várias impressoras? Uma. E eu te pergunto, você consegue conectar nela? E como? Exatamente. Tá bom? Então, percebam, sistemas, impressoras, câmeras, tudo. Eu consigo conectar até um carro. Você não consegue viajar através de GPS? E como é que o GPS comunica? Através de uma rede. Agora, questão de concurso público. Para existir uma rede de computadores, eu preciso de ter acesso à internet? Verdadeiro ou falso? Falso. Eu quero que vocês voltem a 15 anos atrás. Vamos voltar lá na escola. Algumas pessoas vão ter que voltar um pouquinho mais. Mas 15 anos atrás. Tinha um celular que era ridículo, que eu vejo hoje e falei, meu Deus, como que eu pude ter um celular feio desse? V3. Cara, aquele celular é muito feio, parece uma ripa, né? Mas todo mundo era apaixonado naquele celular. E a gente chegava na sala de aula, tirava lá verde, cinza, azul. Manda uma música para mim. Não tinha internet, mas a gente conseguia estabelecer uma comunicação graças ao Bluetooth. Então, percebam, se você fazer a prova e induzir que é somente com internet, falso. Eu posso ter, e isso tem infravermelho também. Eu consigo estabelecer uma comunicação entre dispositivos sem ter acesso à internet. Tudo bem? Tranquilo? Entendemos o conceito de redes de computadores, sabemos que redes de computadores serve para compartilhar. Compartilhar o quê? Tudo. E agora nós vamos aprender os tipos de redes. Cai 3 tipos de rede na sua prova de carreiras policiais: intranet, extranet e internet. Tá? Bom, internet. Algumas bancas costumam associar com palavras-chave. Por exemplo, é uma rede aberta, é uma rede mundial. No que ele está se referindo? À internet. Toda pessoa tem acesso à internet? Sim. Seja no Japão, na China, na Rússia, até em Poconé. Ou Livramento, ou Santo Antônio, Jangada, todo e qualquer local que esteja numa cidade, continente, tem acesso à internet. Bom, conseguiram entender? Beleza. Intranet. Quando vocês forem aprovados e serão aprovados nos respectivos concursos das carreiras policiais, vocês vão ter um sistema que a gente chama de blacklist.
que é esse sistema de blacklist? É a lista dos mais procurados ou as listas dos processos mais perigosos. Toda pessoa tem acesso a esse processo? Não. Mas esse processo está armazenado em algum local. E somente uma pessoa tem acesso? Não. Todos da delegacia, todos os computadores da delegacia possuem acesso. E como que eu consigo circular isso? Como que eu consigo gerenciar isso? Graças a uma intranet. A intranet é um sistema local em que todas as pessoas autorizadas possuem acesso. Tudo bem? Conseguiram compreender? Então, intranet é local, privado, e internet é o quê? Aberto, né? Em que toda pessoa pode ter acesso. Bom, gente, eu não vou ser hipócrita e falar que quando você passar no seu concurso, você vai ficar em Cuiabá, tá? Você vai para as áreas mais longes possíveis, porque os caras que estão nas regiões mais longes vão voltar para a capital. E é assim a vida, né? Você não vai cair de janela. E aí o que acontece? Vamos pegar a Conisa? Conisa tem uma delegacia lá, tá? E aí todo mundo tem acesso às informações? Não, somente a delegacia tem acesso. Só que essa delegacia, ela funciona de forma conjunta com a central aqui em Cuiabá. Tudo bem? Como que funciona essa rede? É uma internet? Não, porque a internet todo mundo tem acesso. É uma intranet? Não, porque as pessoas que estão lá em Conisa têm acesso às informações que está aqui em Cuiabá, as informações que está aqui em Cuiabá têm acesso às informações que está em Conisa. Que tipo de rede é essa? Extranet. Macete. Este vem de extensão. Tranet vem da intranet. Então, o que é extranet? Uma extensão da intranet. Conseguiram compreender de forma bem básica? Agora vamos para o seu funcionamento. Aqui está Cuiabá. Aqui está Conisa. As duas redes são interligadas. Só que para as duas redes serem interligadas, ela precisa da internet. Tá? Só que aí acontece, vai cair no seu concurso público o seguinte. Por utilizar a internet, esse tipo de rede não é segura. Verdadeiro ou falso? Falso. Ele é seguro? Sim. Porque ele usa um tipo de rede chamado de VPN, que eu vou explicar logo a seguir, que é um tipo de rede que é criptografado. Tá? Mas até então você precisa saber o seguinte, que a extranet ela é segura. Por que ela é segura? Utiliza VPN. Fechou? Agora nós vamos classificar as redes pela sua extensão. Todo mundo sabe o que é extensão? Tamanho, diâmetro. Nós temos 4 tipos de redes: PAN, LAN, MAN e WAN. A PAN, gente, não cai tanto em concurso, mas eu coloquei para vocês porque eles podem fazer associações com as 4. PAN, e aí é uma coisa que vocês precisam saber, tá? Toda vez que tiver acrônimo, tá? Acrônimo, você pega aqui com a nomenclatura em inglês. P vem de personal, personal, pessoal. L vem de local, local, local. M vem de metrópole, né? E o W, e isso foi até uma questão de concurso público, ele vem da ideia de World Wide Web. Mas vocês conhecem como W. Toda vez que tem www significa que é rede de alcance mundial, tá bom? Então, o que é uma rede PAN? Rede PAN há 15 anos atrás. O que é 15 anos atrás? Se você tinha um Bluetooth, por exemplo, nessa sala a gente conseguia mandar informação. Se tivesse lá no estacionamento, conseguia mandar? Então, 20 metros quadrados. Rede local. Rede local é 2.000 metros quadrados. Mas no concurso pode falar também 2 km, que é equivalente a 2.000 metros. Tudo bem? MAN, regiões metropolitanas, em torno aproximadamente 20 km quadrado. E mundial, tudo que for acima desse cara. Como que vai cair no seu concurso? Você foi alocado lá na delegacia de Rondonópolis. A delegacia de Rondonópolis, que tipo de rede vai ser classificada? PAN, WAN, MAN ou LAN?
WAN, gente, Rondonópolis são 200 quilômetros, tá? Se eu tenho, por exemplo, uma delegacia aqui em Várzea Grande, MAN. Guia, MAN. Livramento, MAN. Tá? Várzea Grande, Santo Antônio, MAN. É 20 quilômetros quadrados, então eles têm uma proximidade. Tá? É porque aqui em Cuiabá a gente não consegue ter essa visualização. Mas quem já foi para São Paulo, você passa 20 quilômetros, você passa umas 5 cidades. É muito utilizado lá na ideia de São Paulo, Sudeste. Tá bom? Então, MAN é metropolitano. Passou de metropolitano, é o WAN. WAN liga mundo, que pode ser continente, país, estado, principalmente o estado mato-grossense, que de uma ponta a outra é 1.751 quilômetros, se eu não me engano. É equivalente a 3, 4, 5 países europeus, para você ter uma noção. Tá joia? Bom, vamos lá. Você já viu falar que quando você utiliza a internet, é um país sem leis? Você já ouviu falar sobre isso? Que tudo que você faz não dá para ser rastreado, que os caras vão ficar impunes. Na verdade, dá para ser rastreado. O problema é que o Brasil, não só na parte de cibernético, mas como na parte de infraestrutura, infelizmente, nós não temos estrutura alguma. Tá? É só você pegar o Rio de Janeiro. Os caras estão com um fuzil .50, o soldado lá está com 38, que nem está funcionando a bala. Nem colete tem, né? Coitado. Então, o que acontece? Tem como rastrear. E aí, para o seu concurso público, existem duas identificações que você precisa saber. O IP, que é o endereço lógico, e o endereço MAC, tá? Que é o MAC address, que é o endereço físico. Na prática, todo mundo entende de carro? Sim ou não? O que é uma placa? Uma identificação, você concorda comigo? A placa é fixa? Sim ou não? Não. Se eu mudei de estado, tem que mudar a placa. Se eu mudei de estado, mudar a placa. Se eu mudei de país, tem que mudar a placa. E o MAC address? Endereço físico. Já viram falar dessa palavra? Chassi? Mudei de estado, vai mudar o chassi? Mudei de país, vai mudar o chassi? Não. Por que eu estou falando isso? Porque a gente associa que o IP é algo único. O IP não é algo único. Se eu estou conectado à rede da LAC, eu tenho um IP. Se eu estou na minha casa, eu tenho um IP. Se eu estou no meu serviço, eu tenho um IP. Se eu estou no shopping, eu tenho um IP. Agora eu te pergunto, eu vou rastrear o cara por IP? Nunca, não tem como. Porque o IP está mudando de forma constante. Se ele está em movimentação, está mudando. Mas eu consigo rastrear o cara como, professor? Pelo MAC address. O MAC address, para quem não sabe, é o endereço que é fixado na placa de rede do seu celular, da sua Smart TV. Todo dispositivo tem MAC address? Sim, porque é algo único. Então, não importa se eu estou no Brasil, no Japão, na Rússia, eu vou rastrear o cara pelo MAC address. Através do MAC address. Presta atenção. Vamos supor, o cara cometeu um crime. Primeira coisa, o advogado vai mandar quebrar o sigilo telefônico. O sigilo telefônico, as operadoras têm acesso ao IP e ao acesso ao endereço MAC. Então, ele não vai acessar o IP, ele vai acessar o MAC address. E aí ele consegue visualizar onde que o cara estava na região. E aí o que acontece? Aí vai mais a questão de investigação policial. Ele vai tentar procurar as câmeras de segurança daquele local, naquele horário, onde o cara estava. E aí começa a investigação. Não, não é o mesmo IP. Cada dispositivo tem um IP, tá bom? Não existe um IP igual para cada um. Não. Como que eu vou explicar para você? Cada um vai ter um IP. Beleza? 192.168.1.0. Se você chegar na sua casa, o MAC também. Se você chegar na sua casa, vai ter 192.168.1.0. Só que, por exemplo, o MAC vai ser algo único, nunca vai mudar. Se você tiver lá, por exemplo, na sua casa, você pode ter o IP lá 58. Se você aqui está na LAC, você tem o IP 60. Mas o MAC address é o mesmo, não muda. Não tem como eu te rastrear por IP. Porque o IP vai mandar com o roteador. Para quem não sabe o que é o roteador, é aquele equipamento que manda a conexão para você, que pode ser Wi-Fi, né, que é rede sem fio, ou pode ser rede cabeada. Não tem como eu rastrear por IP. Eu consigo rastrear por endereço MAC. Tá bom? Tranquilo? Então, o endereço IP, ele pode mudar.
mas ele pode ser também configurado como fixo. Tá? O fixo não muda, mas por padrão, todos os roteadores são configurados com DHCP, que nós vamos falar lá na frente. O DHCP é um roteador, um equipamento que gera um IP automaticamente. Vai gerando uma inscrição, vai gerando uma inscrição. Aí, quando desliga e reinicia, ele vai gerar uma nova inscrição novamente. É como se fosse uma senha, gente. Entendeu? Ele vai dando uma senha para você entrar na rede, uma senha para você entrar na rede. Acabou o dia, desligou a máquina, ele reinicia de novo. Que assim vai. Agora, o endereço MAC não. É para o resto da vida. Tá? Não vai mudar nunca. Eu utilizo de carro porque fica mais fácil de entender. Porque se você utilizar o endereço IP com uma placa, placa não muda? Muda. Chassi muda? Não. Fica mais fácil de entender. Olha, pega o CPF e o nome. O cara pode mudar o nome. Entendeu? Hoje pode. Por exemplo, tem até questão de nome de razão social agora, né? Mas aí eu acho que é mais fácil pegar carro. Tá bom? Mas se você entender como nome CPF também é a mesma coisa. Bom, vocês entenderam agora como é que funciona a identificação na rede. Tá? E agora vocês vão ter que entender o funcionamento de uma rede de computadores. Tem algum advogado ou bacharel em direito na sala? Ótimo. O que é uma lei? Valendo um pão de queijo para a próxima aula. Vamos lá, o que é uma lei? É uma normativa. Se você gostando ou não, você tem que seguir. Beleza? Protocolo. Anota na sua prova. É uma lei. O que é uma lei? É ele que define como aquele dispositivo vai se comunicar e o que ele vai comunicar. Então, por exemplo, existe só uma lei? Não, existem várias leis trabalhistas, civis, sei lá como é que fala, lá, ambiental, penal e assim por diante. Os protocolos também. E aí, pegando a mesma ideia de direito, para ficar mais fácil, como quer carreiras policiais, você tem algo chamado de Constituição Federal. O que é a Constituição Federal? É as leis supremas, as tops da galáxia, certo? E você tem as CFs aqui, só que é chamado de TCP/IP, e você tem o modelo OSI. Aí a primeira pergunta, professor, por que tem duas constituições federais? Na verdade, teria que ter também no Brasil também, que está feia essa Constituição, né? O que acontece? O TCP/IP foi criado nos anos que iniciou a rede, a comunicação, 90, entendeu? E o que acontece? Com o mundo a gente vai evoluindo, você concorda comigo? E precisou evoluir. E aí eu quero que vocês façam uma analogia. Faça uma inversão. Que palavra que fica? ISO. Quando alguém fala para você que tem a palavra ISO no meio, o que passa na sua cabeça? Padrão de certificação, padrão de qualidade. Então, o que é o modelo OSI? O modelo OSI foi inventado pela organização ISO como forma de, digamos assim, criar procedimentos padrões. Tá? Só que aí, o que eu quero que vocês entendam? Os equipamentos que utilizam TCP/IP funcionam. Os equipamentos que funcionam modelo OSI também, os equipamentos que utilizam o modelo OSI também funcionam. Qual a diferença? Que um tem um padrão de qualidade e o outro não. É a mesma coisa se você pegar uma empresa, sei lá, da área ambiental. Essa não tem certificação e essa tem certificação. Qual é a diferença na prática? As duas vão fazer as mesmas coisas voltadas para o ambiente, só que uma tem mais credibilidade. Tudo bem? Como que cai em concurso público? Cai bem da seguinte forma, a pergunta também chega a ser escrota. O modelo TCP/IP foi substituído pelo modelo Wi-Fi. Pelo amor de Deus. O que é o Wi-Fi? Uma rede sem fio. Ele foi substituído? Não. Modelo OSI. Tá? Não foi ainda porque o brasileiro é teimoso. O mundo é teimoso. É que nem o Windows e Linux. Por exemplo, quem é o melhor? Linux. 92% do mundo utiliza o Windows. E aí ele foi criado para ser um padrão, só que até hoje não conseguiu ser o padrão a ser utilizado. Tá bom? Porque o brasileiro, a população mundial tem a ideia. Em time que está ganhando, não se mexe. É verdade. Tá certinho. Mesmo que isso vai facilitar a vida dele. Ele não consegue compreender.
Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Presta atenção. Conhece a empresa Google? Sim ou não? O Google é uma empresa americana. O Google ele tem backups no Brasil e no Polo Norte, lá na Antártida. Por que ele tem 2 backups no Brasil e outro backup na Antártida? Qual que é a probabilidade de cair uma bomba nuclear nos Estados Unidos? Gigantesca. Todo mundo odeia os Estados Unidos. Tá? Quem que odeia o brasileiro? Ninguém. Você vai pra fora, alguém já foi pra fora? Você fala que você é brasileiro e o carnaval. Eu só falo assim, e a putaria, né? Gente, não, nem mulherada, é festa, porque tem homem também, tá? Cara, quando você fala que você vai pra fora, quando você vai para fora e alguém fala do Brasil, chega a ser até constrangedor. Porque eles pensam que nós somos o paz é amor, só isso. E a gente não é visto como uma população assim, que vai ter uma guerra mundial. Então, a maioria das empresas, elas têm um servidor de backup aqui, porque a probabilidade de acontecer uma guerra no mundo é gigantesca. Mas que vai acontecer alguma coisa no Brasil, na Europa, assim, pode até acontecer. Então, vai cair uma bomba lá nos Estados Unidos, vai parar as redes? Não, porque redes de computadores são 2 ou mais dispositivos interligados. Estou nem aí com os Estados Unidos, desculpa a palavra, mas o Brasil vai funcionar, a Antártida vai funcionar, o Japão vai funcionar. Agora, para a internet parar de funcionar, tinha que acabar o mundo, a galáxia, entendeu? Porque até lá fora tem rede de computadores. Nós não temos estações da NASA, a estação da NASA não comunica aqui com os Estados Unidos. Então é uma comunicação, é uma internet, porque está de longa distância. Então, sim, ela é altamente tolerável, tá bom? Sim, é porque imagine só, presta atenção. Um exemplo que aconteceu, acho que foi em 2014, rompeu uma fibra ótica lá em Rondonópolis. Todo mundo de Rondonópolis para cá ficou sem internet. Aí eu te pergunto, o mundo inteiro ficou sem internet? Não, só o estado de Mato Grosso. São Paulo ficou sem internet? Não, normal. Ah, isso aí é mentira. Isso aí não, isso aí falou que ia mudar nos anos 2000 e ia ter um bug. Tá bom? O que pode acontecer é a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial pode ser baseada em computadores. Porque nós temos a tecnologia, na verdade nós não, os cientistas desenvolveram uma tecnologia chamada de I/O, ou Internet das Coisas, na qual você pode perceber que tudo é conectado à internet. Então a gente trabalha com os seres humanos, né? Imagina se um cara lá hackear uma fábrica nuclear de bomba e mandar uma bomba lá nos Estados Unidos. Entendeu? Porque os Estados Unidos mandou uma bomba lá, os caras vão ficar malucos. Aí vai começar a atacar todo mundo. E aí fala que foi a Alemanha. Pronto, aí tá, ferrou. Ou se fala foi Coreia do Norte, que é aquele cara maluco também, psicopata. Entendeu? Deus me livre. Ó, para quem não conhece, a pergunta do nosso colega é interessante. A internet, ela é conectada através de fibra ótica. Todo mundo sabe o que é fibra ótica? É uma fibra de vidro da finura do cabelo de uma mulher. Acho que é mais fino que dos homens, é mais grossa. É bem fininho mesmo, tá? Não é feminismo, como é que fala agora, que tem tudo feminismo, machismo, né? É fino o cabelo, independente. E ele atravessa o mundo mesmo. Para quem não tem noção, pesquisa depois. Ele passa embaixo do rio Amazonas, ele passa embaixo do Oceano Pacífico, ele passa embaixo das terras, ele vai percorrendo o mundo aí. E a cada 80 quilômetros tem um replicador, que é um roteador para mandar a informação. Tá bom? Não. Eles ficam abaixo do terra para não dar merda mesmo. Como colocou? Máquinas, por exemplo, você já viu o processo de fazer barragem? Não? Eles pegam um cano gigantesco, furam lá, vão lá na superfície, passam o cimento, fazem o canal e aí vai passando o fio por baixo. Isso. E aí a probabilidade é gigantesca. Por exemplo, a fibra ótica ela é sobre não, né? Abaixo na terra, você não consegue nem visualizar. Passa trator, passa caminhão, passa tudo. Você não consegue visualizar. Por exemplo, o Oceano Pacífico, não sei o que lá, tem mais de 3 mil metros de profundidade. Ele passa a 4 mil, então. Assim. Quê? Não, se romper, acabou, não tem como. Mas a probabilidade de romper não tem como, é vidro. Mas tem backup, né? Eles têm atalhos. Se caso romper um, ele aciona o outro, tá? Vamos lá para a questão?
Lê de novo aí, hein? Ó, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Minha mãe sempre falava isso. Questão é a mesma coisa. Quantos segundos você demora para responder essa questão? 2 segundos eu respondo essa questão. Tô falando. Nem leio o resto. A internet pode ser dividida em intranet. Pelo amor de Deus, gente. Eu sei que vocês estão começando agora, mas aí a gente começa a ser maldoso, entendeu? A intranet é o oposto da internet. Não é dividido. Quem é dividido é as redes de computadores. As redes são divididas em intranet, intranet, internet e extranet. Entenderam? Então, sempre quando ele fazer essa associação, você lembra. Não tem como. E você já elimina. A extranet, gente, rede social, aqui, ó, completamente equivocado. Porque qualquer pessoa tem acesso à rede social. Então não é extranet. Entendeu? Mas você conseguiu perceber? Separem as questões por oração, que vai ser mais fácil de você entender. Porque, ó, se a primeira já está errada, eu não preciso perder tempo com as outras orações. E o CESP, FGV, eles colocam um mundo de questão, e aí você às vezes fica lendo 2, 3 vezes, cansamente, e fala assim, meu Deus, o que esse cara está falando? Pegou uma parte, é que nem raciocínio lógico, né? É conjunção, é a função e, é o and. Se uma oração está certa, eu vou continuar. Se uma oração está errada, nem continuo, tá? Próximo. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Verdadeiro. E é verdadeiro ou falso? Gente, vamos pegar a lei? Vamos supor que eu seja o presidente da República, tá? Vamos pegar aí, sei lá. Qual que é uma rua que é só? Vamos pegar uma rua que é uma mão só, tá? Só tem um sentido de ida. Porque eu sou presidente da República, eu posso vir na contramão? Não, é a mesma coisa. Independente da rede, se for intranet, extranet, internet, é o mesmo protocolo para todo mundo, tá bom? Porque protocolo é uma lei. Você gostando ou não, você tem que seguir. Por isso que é importante associar com o nosso mundo real. Vai facilitar muito na hora da prova, tá? Agora, nós vamos aprender logo a mais a seguir que para cada aplicação existe um protocolo. Porque, imagine só, se eu estou trabalhando com se eu estou trabalhando com caso trabalhista, leis trabalhistas. Caso ambiental, leis ambientais. Tá bom? Agora, as redes não interferem, as redes são iguais. Tá? Mais uma. Desculpa, gente. Vocês estão com calor? Questão boa, né? Oi? É o World Wide Web. Mas eu vou explicar depois. Vamos lá, quantos segundos você demora para responder essa questão? 30, vamos lá? Beleza. Como que eu identifico essa questão? Uma empresa tem unidades
físicas localizadas em capitais diferentes do Brasil. Parou, primeira oração. Se está em locais diferentes, que tipo de rede tem que ser? Ótimo. Vamos procurar se é WAN? Ótimo. Certa resposta. Nem li para não ficar surpreso. Só que tem um erro ali, ó. Ele colocou somente o wide. O wide não é mundo, o mundo é word, tá? E o CESP ele não aceita erro. Tipo assim, mesmo que ele está errado, ele responde para o processo, mas ele não aceita o erro. Então você tem que utilizar. Bom, eu sei que são capitais diferentes, tá? Então só pode ser rede WAN, tá? Só pode ser rede WAN. Porque tem a questão da distância. Só que, por exemplo, o que ele falou é o seguinte, mas está wide. Tá? Wide acho que é alcance, se eu não me engano, a nomenclatura. Eu tenho que confirmar depois. Tinha que ser o Word, né? Mas assim, as redes... Não, ela não vai anular. Não anulou, tá? Uma questão lá que eu até comentei lá do PRF ridículo, eles não anularam? Que estava super errado, até mandei eles entrar com recurso, se ficou por uma questão, dá para entrar com mandado. Conseguiram compreender? Se for cidades distantes, se for... E aí, aqui ele não colocou, por exemplo, quilômetros, mas você já parte do princípio que as capitais do Brasil são separadas geograficamente por muito longe. Então, já sabemos que é rede mundial, tá? Bom, agora chegou a hora... Agora que chegou a hora de saber sobre protocolos. Lá no direito você não tem um artigo, um inciso, que não sei o quê, que não sei o quê. Você vai ter que aprender aqui também. Mas aqui é bem mais light, tá? Gente, nós temos, assim como no direito, 300 leis. Só que nós não falamos leis, nós temos 300 protocolos. E existe acho que 10 ou 11 protocolos que praticamente despencam em concurso público quando o assunto é carreiras policiais, tá? Bom, primeiro, os dois protocolos que mais caem em concurso, HTTP e HTTPS. Qual que é a diferença, tá? Se eu vou navegar na internet, eu vou olhar lá na URL. Todo mundo sabe o que é URL, né? URL é endereço, tá? Da localização da rede. Se tiver HTTP dois pontos, significa que eu estou navegando de forma geral. Não é porque eu estou navegando de forma geral que o site é inseguro, mas normalmente ele não traz credibilidade para mim. Quando eu estou utilizando o protocolo HTTPS, eu estou mais seguro. Sabe por quê? Esse S significa que o site ele tem algo chamado de certificado digital. Todo mundo sabe o que é um certificado digital? Para você associar com o seu mundo. Vou vender o meu carro. Qual é o seu nome? Elder. Para eu finalizar a venda do carro, o que a gente precisa fazer para oficializar a transação? Não, depois da transferência. Antes da transferência, né? Tá. Você tem que reconhecer o recibo no cartório. E o que é reconhecer o recibo no cartório? Não. Primeiro, todo mundo sabe o que é o cartório? Qual que é a função do cartório? Ah, ainda bem. Porque ele ia falar que é registrar, né? O cartório, falando de forma bonita agora em direito, dar legitimidade de fé. É uma terceira pessoa falando o seguinte, ó, esse cara aqui é o Elder, esse cara é o João Kleber. Vamos oficializar a venda, a transação, beleza? Quando você acessa um site que ele tem um HTTPS, ele tem um registro no cartório. Só que esse registro no cartório significa certificado digital, na qual existe um cartório, só que na informática a gente chama de AC, que é autenticadora certificados, que é o Banco do Brasil, SERPRO, Caixa Econômica Federal, o próprio Google. É uma empresa que fala o seguinte, ó, esse site ele é confiável, tá? Não 100%, porque não existe 100%, tá? Mas ele é confiável, tá? Então percebam, se eu vou inserir informações confidenciais, e o que é informações confidenciais? CPF, RG, senhas de banco, tá? Eu tenho que utilizar o HTTP ou o HTTPS?
HTTPS, tá bom? E a diferença na prática, o mesmo site que eu acesso com HTTP, eu posso acessar aqui. A diferença é a questão de segurança, tá? Tanto é, gente, que os bancos são todos HTTP, sabiam disso? É. Só que, por exemplo, o banco ele é uma instituição, então ele tem informações institucionais. Agora, quando você clica lá na agência, conta corrente e aperta OK, ele vai te redirecionar para um outro site. Este site é HTTPS. Porque, por exemplo, para eu ir lá no cartório, a gente não vai ter que pagar uma taxa? Para você ter um HTTPS, você vai ter que pagar uma taxa também. Conseguiram entender a ideia? Tudo que é bom, custa, gente. Infelizmente, é assim. Tá bom? Conseguiram entender a ideia? Beleza. Como isso aqui é meio que, digamos assim, fácil, porque o cara bate o olho no S e já sabe que ele é seguro, mas ele pode perguntar o que é certificado digital, ele pode perguntar o seguinte sobre a porta, tá? E o que é a porta? Eu não posso identificar o Elder pelo nome dele, pelo CPF? Eu posso identificar um protocolo pelo nome e pela porta. Se eu estou utilizando a porta chamada 80, significa que eu estou navegando na internet utilizando HTTP. Tá? Se eu estou utilizando a porta 443, significa que eu estou navegando na internet de forma segura. Professor, não entendi muito bem. Quando você acessa a internet, e aí eu vou explicar lá o DNS agora para você. Existe um protocolo que é essencial para a sua vida, que é o nome de serviço de domínio. Você entende esse site aqui, ó. Não é assim que você digita? Só que o computador não entende isso. Ele não entende texto, ele só entende linguagem binária e números decimais. Ele vai entender isso aqui, ó. Um exemplo, tá? Nem sei se é o IP do Google. Não, o IP do Google não é esse, não. O IP do Google é esse aqui, ó. Então, eu vou colocar já para vocês. Tá? Esse é o IP do Google, tá? E se eu estiver utilizando isso, significa que eu estou acessando HTTP. Se eu estiver utilizando isso, significa que o site ele é 443. Isso aqui é algo chamado de IP. E já vou passar um macete para vocês. Como é que eu sei que o IP é válido? Um IP ele é composto por 4 octetos. 1, 2, 3, 4. 4 octetos. E esses octetos, eles têm que estar entre 0, 2, 5, 5. Tá? Então, se eu tenho um IP e ele te pergunta, esse IP é válido? Quer ver? 1.10.256.100. Esse IP é válido? Não, porque aqui é 256. Agora, se eu coloco 255, aí sim. Conseguiram entender a ideia? Fechou, né? Então, esse é um IP. Então, imagine só uma pergunta de concurso público. Se parar de funcionar o DNS, ninguém acessa mais a internet? Acessar, acessa. Mas aí tem um porém. Nós conseguimos lembrar de texto, mas de número a gente tem uma dificuldade imensa. E aí você teria que lembrar de todos os IPs do mundo. Aí você está no sal, tá? Conseguiram entender o DNS? Sim ou não? O DNS ele é um tradutor. Acho que ficaria interessante você lembrar na hora da tua prova, tá? Ele é um tradutor. Podemos ir adiante? Quais são os 3 que nós estudamos até agora? As 3 leis? Para que serve o HTTP e o HTTPS? Não, pô, para que serve os dois? Navegar na internet. Qual a diferença dos dois? Por que seguro? Isso. E o que é um certificado digital? É uma terceira parte falando... Oi?
Aí a gente trabalha. É que a gente trabalha com transferência de arquivos, né? Depende. Não dá para falar que tudo é seguro, né? É isso. Tá? Eu ia falar uma coisa e me até esqueci. FTP. Todo mundo sabe o que é upload e download? Para quem não sabe, up significa subir. Subir um arquivo do seu computador para a internet. Down e é baixar, não é baixar, tá? Baixar um arquivo. E aí você tem que ficar bem atento. Alguém já baixou filme na internet? Existe um aplicativo chamado de Torrent, que é um gerenciador de arquivos. Ele permite baixar de forma mais rápida se comparado ao navegador. Quando você utiliza o protocolo FTP, você consegue bloquear tanto via navegador quanto aplicativos específicos. Tudo bem? Então, por exemplo, foi verificado que na delegacia de Cáceres, os caras estavam baixando o filme a todo momento. Você bloqueia o FTP. Quero ver ele baixar o arquivo agora. Tá bom? Conseguiram entender a ideia? Beleza. Transferência de arquivos já foi, né? Acesso remoto, que nós vamos falar logo a seguir, é pelo Telnet, tá? Então, se eu estou fazendo acesso remoto, quero bloquear que o cara faça acesso na minha máquina, eu tenho que bloquear o Telnet. Tudo bem? Teve um colega que falou assim, mas o IP fixo, professor? O IP fixo, o próprio nome já fala, ele não muda. Toda vez você vai ter esse mesmo IP. Normalmente as empresas não utilizam IP fixo. Eles utilizam DHCP. E o que é o DHCP? Ele é um protocolo que permite gerar aleatoriamente um número determinado de IPs. Por exemplo, você conectou aqui na rede da LAC, vai gerar um IP para você. Amanhã, se você conectar novamente, ele pode gerar o IP, mas não é o mesmo. Pode ser que venha a ser o mesmo, se não estiver sendo utilizado, entendeu? Ele tem uma sequência de 1 até 100. O primeiro que solicitar, pega o IP, e assim por diante. Então, você nunca vai ter o IP fixo. Quem gera isso? O DHCP. E o DHCP é importante? Sim, porque para quem não sabia, antigamente o TI, né, que era o funcionário do suporte, ele teria que configurar na sua máquina ou configurar no seu celular o IP manualmente. Agora você imagina uma empresa com 300 pessoas. Você configurar IP por IP é um trabalho desnecessário. Então, quem controla isso para mim é o DHCP. Tudo bem? Se o DHCP parar de funcionar, você vai ter que configurar manualmente as configurações. Nem sempre ele muda. Ele tem uma faixa etária. Você pode definir, por exemplo, lá na minha casa, eu coloco só 5 IPs. Por quê? O cara não vai conseguir roubar minha internet. Porque só vai ter 5 IP. O meu celular, o meu tablet, o meu notebook, a Smart TV e o celular da minha esposa. Então, se o cara, por exemplo, se nós 5 estiver conectado, ninguém mais consegue gerar IP. E aí você pode configurar. E aí vamos supor que aqui na LAC seja 100 IPs. Se tiver 100 disponíveis, você vai pegar os 100 disponíveis. E aí toda vez ele renova o ciclo, entendeu? E aí quem solicitar primeiro é o IP, tá? Sim. Isso. É como se fosse aquele gerador de senha. Lembra que você vai no cartório, não tem a senha? Ninguém te garante que você for no mesmo horário, no outro dia, que você vai ter a mesma senha. Eu acho que seria fácil para você lembrar na hora do concurso, tá? Protocolos. SMTP, POP e IMAP. Isso é muito importante, tá? Porque a função nossa, gente, isso até é dica para vocês. Hoje, tudo que você faz tem que ter e-mail formalizado. Por quê? E-mail virou prova documental. Então, se o teu chefe pediu alguma coisa, mesmo que seja um relatório besta, envia por e-mail. E você manda lá, conforme solicitado, segue em anexo o e-mail. Por que eu estou falando isso? Porque hoje você tem os correios eletrônicos que te permite baixar fotos, baixar as mensagens em si. E se alguém falar assim, você não me enviou e-mail. Espera aí, eu vou buscar aqui. Está aqui. E aí ele pode te perguntar o seguinte, qual é o tipo de protocolo que envia e-mail? SMTP. Só que os dois que mais caem, é esses dois aqui, ó, POP e IMAP. Tá? Os dois são para recebimento de e-mail. Existem duas formas de receber o e-mail, por quê?
Tem pessoas que saem da empresa, saem do órgão público, mas a empresa não sai da pessoa. Ele chega na casa dele, em vez de ele conversar com o marido, com a esposa, com, sei lá, com o namorado, com o filho, ele vai lá e pega o computador e começa a acessar a informação. E você se lembra que eu falei no início do curso, qual é o maior ativo de uma empresa? É a informação. Se esse cara pega um vírus e dissemina na empresa, vai prejudicar todo mundo. Então, existem duas formas, o POP e o IMAP. O POP, eu vou chamar de Ctrl X. O que o Ctrl X faz? Recorta, move. Então, vamos dar uma situação esporádica. Você passou para ser escrivão na delegacia tal. Te enviaram um e-mail, certo? O fulano enviou um e-mail para você. O que o servidor faz? O servidor vai pegar o e-mail que está aqui armazenado e vai transferir para a sua máquina. Então, você só vai ter acesso àquele e-mail naquela máquina. Aí eu vou ter que ir para outra delegacia. Chegou lá, você não tem acesso a e-mail nenhum, porque todos os e-mails foram armazenados nessa máquina. Então, a informação só fica naquele local. Tudo bem? Mas vamos supor que você fez para policial civil e depois você fez direito ou já tinha realizado o curso e fez para delegado. E aí você está tomando conta não só de uma delegacia, de várias delegacias. Você acha recomendável utilizar o POP? Não, porque ele precisa ter acesso a toda e qualquer máquina. E por padrão, o seu celular, os e-mails são configurados como IMAP. E o que o IMAP faz? O IMAP já não é o Ctrl X. O IMAP é o Ctrl C. Por quê, professor? Porque todo e qualquer dispositivo que você acessar o seu e-mail, ele vai estar lá constando as mensagens enviadas, recebidas e assim por diante. Tá bom? Então, conseguiram compreender a diferença? Sim ou não? Um é Ctrl C, o outro é Ctrl X. Quem é o Ctrl C? E o IMAP é o Ctrl? O IMAP é o Ctrl C. Ó, por padrão, todos os e-mails são IMAP. Mas quando você trabalha numa empresa, você não utiliza os navegadores, que é o Google Chrome, Internet Explorer. Você utiliza um aplicativo que é chamado de gerenciador de correio eletrônico, que é o Outlook, o Mozilla Thunderbird e assim por diante. Então, nessa ferramenta, quando você vai lá em configurações, você seleciona o tipo de recebimento que você quer. Se você quer POP ou se você quer IMAP. Se você não mexer na configuração, por padrão vai ser IMAP. Então, todo e qualquer dispositivo vai ter acesso àquele determinado e-mail. Tá? Mas, se for informações que têm que ser utilizadas somente na empresa, como é o caso de carreiras policiais, que a informação não pode ficar sendo visualizada em outras máquinas, eu não posso deixar IMAP. Eu tenho que deixar o quê? POP. Uhum. Ó, a colocação do nosso colega é interessante. Eu tenho acesso na minha casa do meu e-mail? Sim. Mas eu vou ter acesso às mensagens? Não. Porque as mensagens vão ficar armazenadas naquela máquina. Tá? Isso. Fica armazenado somente naquela máquina. Mas você consegue logar. Você consegue ter acesso ao seu e-mail. Mas vai aparecer que você não tem nada enviado, nada recebido, nada de rascunho. Porque a informação que é mais importante está lá naquela máquina. Se ele não tiver baixado, na verdade, assim, normalmente ele é automático, né? É automático. Mas, por exemplo, o cara acessou da casa dele, tá? Quando ele acessou da casa dele, manda vai cair isso no concurso, mas já que você perguntou, se ele mandar sincronizar, vai sincronizar na máquina que acabou de acessar. Então, vai acessar e armazenar no celular dele, na casa dele, e aí quando ele chegar na empresa, esse e-mail não vai existir, porque configurado é POP, entendeu? Mas vamos responder a questão para entender como é que funcionaria isso na prática. Não. A intranet é somente pessoas autorizadas que têm acesso, tá? Mas normalmente, como assim? O POP é a forma de você receber o e-mail. Porque você pode receber e-mail na sua casa, pode receber na empresa, entendeu? Isso é indiferente.
Você vai responder essa questão para mim aqui, na hora que eu perguntar. Nosso amigo responde. Isso aí você já tira a dúvida. É o nosso amigo, pô. Certo? E aí, você acha que é certo ou errado? Ó, ele falou IMAP, tá? O que você vai marcar na sua prova? Não. Ctrl C. Se tivesse pop, Ctrl X. E aí vai facilitar na hora da prova. Ctrl C apaga? Não, Ctrl C cria uma cópia. Se não cria uma cópia, então significa que o quê? Não são apagados mesmo. E a resposta está correta. Tá bom? Então lembrou, IMAP, Ctrl C. POP, Ctrl X. Beleza? Alguém tem alguma dúvida nos protocolos? Vamos fazer o resumão básico aí. HTTP. T tem, mas não vai cair no seu concurso. Porque também é sacanagem. Nem eu sei todas as portas. Vamos lá, HTTP, para que serve? HTTPS. Por que é segura? DNS. Tradutor, convertor de nome para IP. DHCP. Não. DHCP, gerador de IP. FTP. Aí é aquele negócio, né? É upload e download. Muito bem, telnet. Isso é fácil, telecomunicação, acesso remoto, tá? POP. IMAP. Opa, POP não. Recebimento. Tá, você decorou na sequência, né? POP é recebimento e IMAP é recebimento. Qual a diferença dos dois? Um cria uma cópia no servidor e o outro não. Quem cria a cópia no servidor? IMAP. Qual que envia e-mail? SMTP, tá? Muito bem. Vamos falar agora, abordar um assunto chamado de correio eletrônico, que foi o que o nosso amigo perguntou. Para fazer essas configurações que eu acabei de citar para vocês, eu preciso de um gerenciador de e-mail. E quem é o gerenciador de e-mail que cai no seu concurso? O Outlook. Antigamente era chamado de Outlook Express, mas nem utiliza mais, tá? Hoje é Outlook e também existe o Mozilla Thunderbird, tá? Bom, o que eu preciso saber? Gente, um e-mail, ele é em tempo real, verdadeiro ou falso? O envio e o recebimento? Falso. Eu não falei para você que o mundo é conectado via fibra ótica? Você enviou e-mail. Lá na, sei lá, na Rússia, rompeu a fibra ótica. O cara vai receber o e-mail lá na Rússia? Não. Então ele não é em tempo real, tá? É que normalmente a gente envia o e-mail, o cara já recebe em questão de milésimos de segundo. Mas você tem que partir do princípio que não é em tempo real, não é simultâneo. Você enviou, o cara recebe. Vai depender da velocidade da internet e se todo mundo está conectado de forma, digamos assim, não tem um atraso do envio e no recebimento. Tá joia? Outra coisa que é importante, ele é multidispositivo e multiplataforma. Então, independente do celular que você tenha, independente do sistema operacional que você utilize, independente da internet que você utilize, você vai ter acesso ao e-mail. Tudo bem? Bom, e aí vamos para duas coisas bem importantes, tá? Quando você acessa um e-mail, você tem duas formas de utilizar. Por padrão, todo mundo utiliza algo chamado de webmail. O que é webmail? Eu abro o navegador, Google Chrome, Internet Explorer, o Edge ou Mozilla Firefox, digito lá, por exemplo, gmail.com e insiro o login. Só que eu posso ter um aplicativo, que é o que nós vamos abordar agora, que é o cliente de e-mail.
que também pode ser chamado de cliente da intranet, que normalmente é porque as empresas utilizam isso. Então, ele tem um aplicativo, ele clica no Outlook e automaticamente já abre o e-mail para mim. Tudo bem? Então, quando eu tenho um aplicativo, um app, é cliente de e-mail. Se eu não tenho um app dedicado, eu tenho web e-mail. Para quem tem aparelho celular, por exemplo, Samsung, Motorola e assim por diante, não tem o ícone do Gmail? Você clicou no Gmail e já não abre seus e-mails todos? Aquilo ali é um exemplo de um cliente de e-mail. Tudo bem? Bom, fora a parte do funcionamento, as bancas vão te cobrar se você entende as caixas de mensagens, tá? E todo e qualquer gerenciador de e-mail tem essas caixas de mensagens aqui citadas. Caixa de entrada. Para que serve a caixa de entrada? Para entrar, né, professor? Na questão do seu concurso público, você vai saber o seguinte. Caixa de entrada, o cara enviou e-mail e você recebeu o e-mail com sucesso. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ver lá na frente que tem algo chamado de caixa de saída. Tá? Então, a caixa de entrada enviou e você recebeu. Tudo bem? Tranquilo? Itens enviados. Significa que você enviou para o cara. E o cara recebeu lá na caixa de entrada. Quando você vai lá e visualizar que o e-mail está enviado, você vai ligar para o cara e falar o seguinte, ó, mandei o e-mail e o e-mail foi enviado com sucesso. Aí ele vai te falar o seguinte, eu não recebi seu e-mail. Se não tiver na caixa de entrada, foi decretado como uma lixeira ou um spam. É só você falar para ele no spam. Beleza? Conseguiram entender o conceito? Então, se você enviou, o cara recebeu. E o cara recebeu pode estar em lixeira ou spam. Tudo bem? Depois eu vou explicar o que seriam esses dois. Agora vamos para os dois que dá mais confusão. Mas é coisa simples. Rascunho. Às vezes você abre o e-mail e aí você está fazendo alguma coisa, seu chefe manda você fazer uma outra coisa, você esquece e fica aberto. Quando você está em edição, mas você não enviou o e-mail, ele fica armazenado. Você abriu o e-mail na hora, ele já salva. Tá? E ele fica aqui, ó, em edição. Bom, caixa de saída é a evolução do rascunho. Aqui você colocou em edição, só que você apertou o botão para enviar. Só que o destinatário recebeu? Não. Essa é a diferença entre caixa de saída para itens enviados. E aí você pode até me perguntar, mas por que tem duas caixas de entrada? Presta atenção, gente. Hoje nós trabalhamos com várias tarefas ao mesmo tempo. E às vezes dá um problema de internet. Ou às vezes o destinatário está com problema de internet. Porque quando você envia um e-mail, o que o seu computador, seu celular faz? Se você está mandando um cara para os Estados Unidos, ele pega essa informação, vai lá nos Estados Unidos, verifica se tem conexão com a internet e retorna. Ó, pode enviar que tem conexão. E se tiver um problema nesse meio termo, ele fica aguardando. Tá? Por quê? Hoje nós fazemos várias atividades, então eu preciso mandar um e-mail com relatório para o meu chefe. Se eu não mandar agora, eu vou esquecer, eu tenho certeza disso. Então, eu mando, escrevo o e-mail certinho, anexo o arquivo e já encaminho. Quando voltar à internet, seja para mim ou seja para o destinatário, a informação sai da caixa de saída e vai para itens enviados. Então, essa que é a diferença que você precisa saber para o seu concurso público. Aqui, o destinatário não recebeu a mensagem. Aqui, o cara recebeu. Tudo bem? Bom, lixeira e itens excluídos. Por que eu coloquei essas duas nomenclaturas? Porque o pacote Office ele cresce de 3 em 3 anos, para quem não sabe, né? Ele começa em 2007, a próxima versão 2010, a próxima versão 2013, 2016. Provavelmente no meados desse ano vai ter uma nova versão, que é meio que assim, o padrão da Microsoft. Os mais antigos são lixeiras e os mais novos são itens excluídos, mas é a mesma coisa. Tá? Qual que é a ideia? Lembra da lixeira do seu sistema operacional? Ele é um armazenamento temporário e definitivo. Temporário. A lixeira é a mesma coisa. A lixeira tem um tamanho. Você excluiu um arquivo, você excluiu uma mensagem, vai para a lixeira. Se você demorou muito tempo,
e você recebe muito e-mail, é provável que aquele e-mail já foi excluído de forma definitiva. Tudo bem? Conseguiram entender? Bom, RS Feeds. Isso aqui é uma coisa chata, 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 chata. Hoje, quando você vai num site de notícia ou em uma rede social, ele te manda uma notificação. Deseja receber notificações? Se você clicar com sim, sua vida vai virar um inferno. Tá? E aí o Outlook já sabe que você fez caca, entendeu? Então ele fala assim, não vou mandar na caixa de entrada, vou mandar aqui na caixa RS Feeds. Isso aqui por exemplo, quando você acessa via navegador, aparece como outros. Isso aqui é tudo notificação publicitária, comercial, Facebook. Ah, marcou você na foto, marcou você no Insta, marcou não sei o que lá, publicou no seu nome, entendeu? Então isso aqui é o RSS Feeds, a gente aprende nos navegadores, que é uma tecnologia que permite alimentar, notificar. Ao contrário de você ir lá no site, ele vem até você. Tudo bem? Mas não marque. É um terror isso aqui. Spam e lixo eletrônico. E aí vai da mesma coisa. Tipos de versões, tá? O que é o spam? Spam é mensagem indesejada, normalmente com fins publicitários. Tá? Mas assim, o Outlook ele tem uns recursos que ele identifica que aquilo ali não é com o teu perfil. Que aquilo ali não é uma mensagem, digamos assim, benéfica. Então ele já manda para spam. Às vezes o cara manda um e-mail para você e se ele saiu da caixa de itens enviados, ele vai te perguntar, ó, se não tiver na caixa de entrada, tá no spam, no lixo eletrônico. Por quê? Ele tem uma assinatura, ele tem, digamos assim, palavras que identificam como fins publicitários e já encaminha automaticamente para a lixeira. Desculpa, para o spam. Tudo bem? É que na lixeira... Isso. Ele funciona que nem a lixeira. Ele vai lotando. Lotou, os mais antigos vão. É que na lixeira você tomou a decisão. Entendeu? Eu não quero esse e-mail. O spam, o e-mail fez a função para você. Essa que é a diferença, tá? Bom, envio de e-mail, outra coisa muito importante que cai em concurso. Quando você vai enviar um e-mail, gente, tem 3 formas de destinatário, tá? Para, CC, que não é odor, tá? CC é com cópia. E CCO, que é com cópia oculta. Qual que é a diferença na prática? Quando você manda um e-mail e você coloca para, todo mundo vai receber o e-mail. Eu chamo isso aqui de PSI, para a sua informação. Por exemplo, quando você manda um edital de concurso público para um grupo de amigos, para todo mundo ficar ciente, certo? Então eu coloco no campo para. E para que serve o CC? O CC eu costumo chamar de monitoramento. Tá? Então imagine o seguinte, você vai mandar um e-mail para um cara, para o técnico, só que como é um e-mail muito importante, você coloca com cópia para o chefe dele. Porque se ele falar que ele não recebeu, você fala assim, não, você recebeu sim, porque o nosso amigo lá, o seu chefe, está em cópia no e-mail. Então é um monitoramento. Só que esse monitoramento, ele é aberto. Como assim esse monitoramento aberto? Todo mundo que estiver dentro do para vai receber a mensagem. E todo mundo que estiver em cópia vai visualizar a mensagem também. Conseguiram entender a ideia, gente? Sim ou não? Eu vou explicar aqui, ó. Para e CC, tá? Imagine que os números que eu vou colocar aqui sejam e-mails, tudo bem? Então eu tenho e-mail 1, 2, e-mail 3. E aqui eu tenho e-mail 4, tudo bem? Então, no total são 4 destinatários. Tanto o e-mail 1, quanto o e-mail 2, quanto o e-mail 3, eles vão visualizar a informação do e-mail 4. E lá no campo vai aparecer lá, com cópia. Então, eles sabem que estão sendo monitorados. Tudo que esses caras receber, esse cara vai receber. E esse 4, ele também vai visualizar as informações. Porque é ele que vai monitorar. Entendeu? Tranquilo? Ótimo. Agora,
Se você está com o pé atrás com o teu chefe, né? Ou se você, por exemplo, quer mandar uma informação e você está... Vamos pegar o funcionário que está em teste de experiência, em período de experiência, entendeu? Às vezes, né, é chato ficar mandando monitoramento, né? Mas aí você coloca com cópia oculta. E eu vou colocar o e-mail 5, que é o dono da empresa, tá? O que acontece? O dono da empresa tem acesso à informação do 4, tem acesso à informação do 1, tem acesso à informação do 2, tem acesso à informação do 3. Só que tanto o 4, 1, 2, 3, nem sabe que existe o e-mail 5. Entendeu? E esse tipo de monitoramento é chamado de oculto. Oculto. O 5 não vai responder. Não, desculpa. Se ele responder para todos... Se o 4 responder... Porque, assim, quando você responde, tem duas formas. Responder para todos. Se você clicar responder, só para o cara que enviou. Se ele responder para todos, todo mundo vai receber. Isso. Não, o 5 vai responder também. Só que ele fica oculto. Ele vai responder. Não, é porque ele faz parte do e-mail, né? Só que ele está oculto. Joia? Bom, conseguiram compreender? Todo mundo tem acesso, mas não sabe quem está monitorado. CC, com cópia, tá? Ele vai ser monitorado de forma aberta. Ó, eu estou te cobrando, então você tem que fazer. E aqui o cara vai ficar de olho e as pessoas nem vão saber que está sendo monitorado, tá? Bom, assuntos importantes agora de e-mail. Isso aqui, na verdade, eu coloquei de dicas que as bancas podem cobrar para vocês, tá? E tudo isso aqui está no material, tá, gente? Tá, e ainda eu fiz uma apostilinha ainda. Ah, diferenciado, hein? Deixa eu tomar uma água aqui. Gente, já são 11h30 já, né? A aula tá muito boa, não sei. Bom, vamos lá. Primeira coisa, os e-mails, por padrão, ele já bloqueia arquivos que têm a extensão .exe. Para quem não sabe o que é um arquivo .exe, ele é um sistema que permite instalar um outro sistema, por fins, questões de segurança, tá? E aí o que acontece? Se você quiser armazenar um executável, às vezes fala o seguinte, ó, preciso que você instale esse sistema para funcionar alguma coisa. Você tem que zipar. O que é zipar um arquivo? Compactar, tá? E as extensões que caem no seu concurso é .zip ou .rar, tá? Bom, não é possível imprimir todos os e-mails em uma única vez. Dá para você excluir todos os e-mails de uma vez só, selecionar todos. Mas imprimir, não. Tudo bem? Se for anexar vários arquivos, compacte. O que é compactar? Você diminui o tamanho do arquivo sem perder o conteúdo dele. Exemplo, nós estamos ministrando essa aula, né? Aqui acho que é para 100 pessoas. Se eu colocar uma parede no meio dessa sala, o objetivo vai ser alcançado? Vai, mas eu vou diminuir o tamanho da sala. E isso seria uma forma de compactação, tá? Isso aqui é interessante, ó. Os programas de correio eletrônico, eles não conseguem bloquear um contato específico. Por exemplo, você terminou com o seu crush. E aí ele fica mandando e-mail toda hora. Quero voltar, quero voltar, quero voltar. Você não consegue bloquear o contato. Mas como você sabe que ele vai colocar volta para mim, você coloca lá, tudo que for volta, manda para a lixeira. Entendeu? Então você nem tem acesso a esse infeliz. E aí ele manda direto para a lixeira. Então eu não consigo bloquear um contato específico, mas eu consigo criar regras, tudo bem? E aí ele vai encaminhando. Assim como você pode criar regras para uma pasta. Você cria uma pasta lá, concursos. Tudo que tiver a palavra edital, vai para concurso. É a mesma coisa, tá? Falei para vocês que não dá para bloquear contato, né? Outro, pelo amor de Deus, gente, se você manda e-mail errado, é porque você é teimoso. Porque hoje os Outlooks, os Thunderbirds também, ele mostra lá a palavra com nomenclatura errada. Então ele já faz a verificação de ortografia automática.
claro que ele faz a verificação de ortografia e te marca lá, fica meio que sublinhado em vermelho ou azul, não me lembro a cor agora. E aí você só clica com o botão direito mágico, corrigir a sugestão, né? E aí uma coisa que eu quero que vocês fiquem atentos, inclusive até caiu no concurso público. A diferença entre o Office 2010, o 2013 e 2016 é que o seguinte, até então era local. O que era local? Para inserir mensagem, inserir arquivos, vídeos, eu só conseguiria inserir do meu computador se estivesse conectado a um pendrive ou uma rede externa, uma interna, né? Se estivesse conectado a um computador, um servidor. A partir do 13 e do 16, eu consigo tirar diretamente pela web. Para você entender isso aqui, todo mundo já criou um grupo no WhatsApp? Já? Quando você cria um grupo no WhatsApp, quando você vai colocar a imagem, não aparece lá para pesquisar direto da web? Do Google, do Bing, do Yahoo? Então, quando você tem agora o Office, você consegue inserir imagens, vídeos, músicas direto da internet. E um outro recurso que foi incorporado é que quando você exclui um arquivo, que no caso é a mensagem, é possível restaurar, tá? Desde que você configura de forma adequada, tá? Você tem que configurar primeiramente, tá? Então, se você excluiu da lixeira, você consegue recuperar ainda. Tudo bem? E isso só no 13 e no 16, pelo amor de Deus. No 7 e no 10 não tem isso, tá? Tranquilo? Eu vou mostrar a questão para vocês, só para vocês verem como é que foi sacanagem dessa questão, ó. E é carreiras que pode estar vinculada a vocês, ó, que é Defensoria Pública. Essa é a pergunta difícil, né? É. Certo, né? Há 10 minutos atrás, fumo. E até seca essa aí, né? Essa aqui é famosa, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Ah, facinho. Então, assim, e aí é importante salientar, tá? Por padrão, ele exclui. Por padrão, ele exclui. Porque se ele tira isso aqui também, gente, ó. Aí vocês estavam certos, ó. Se não tem essa oração, que é por padrão, estaria correta a questão. No Microsoft Outlook 2013, um e-mail excluído acidentalmente pode ser recuperado? Não. Desde que configurado. Porque por padrão ele é excluído. Tem que configurar essa ferramenta. Tá bom? Exato. É que nem o Word, né? O Word ele faz hoje arquivos de autorrecuperação, mas não é obrigação do Word fazer aquilo. Aí você está acostumado que ele sempre salva o arquivo que você precisa salvar, não salvou. Verdadeiro? Yeah. Ô, Hugo, pelo amor de Deus, hein, Hugo? Errou. 100 posições você perdeu. Onde está o erro na questão? Não é o conteúdo, é o destinatário que vai ser ocultado. Oi? Não, eu coloquei um. Pode colocar 20, 30, 40, 50, 60. E tem uma coisa legal. Imagina um e-mail.
Ah, mas também, né? O que você não leu. Presta atenção, olha aqui. Vamos imaginar que aqui seja e-mail, tá? O número 1. Se eu clicar em enviar, vai enviar esse e-mail? Sim ou não? Vai. Porque eu preciso só de uma pessoa só para enviar o e-mail. Se eu coloco aqui, vai enviar o e-mail? Vai. Se eu coloco aqui, se eu coloco aqui, 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 independente. Para enviar o e-mail é só no mínimo um, tá bom? Isso. Isso, eu coloquei um para ser o contato, porque senão eu ia ter que colocar o e-mail completo, tá? Não, não, não. Não, não. Oi. Responder para todos. Ele vai responder pro cara que está oculto, mas ele não sabe. Sem saber. Porque a ideia do cópia oculto, o que, que é? Monitoramento. É, não para, você já sabe. Normalmente é assim, o cópia oculta é para ferrar. Não tem jeito. Ou, por exemplo, você está com medo, né? Por exemplo, você está se sentindo ameaçado, ou para você se resguardar para um possível processo que venha a ocorrer, entendeu? Por exemplo, sei lá. Isso. Se você precisar de um apoio, por exemplo, ó, entendeu? Não. Só se ele for bobão lá aí. Não, não tem como, cara. Só se ele, sem querer, encaminhar para um cara que é conhecido seu, e aí aparece o seu e-mail lá. Oi, não estou recebendo meus e-mail? Entendeu? Mas é bem difícil, porque o cara, quando ele está com monitoramento, ele já está esperto. É. Tá, vamos lá. Quer ver um exemplo que eu já utilizo? Manda e-mail pro filho, pro serviço. Aí põe o pai ou o chefe na cópia. E é verdadeiro ou falso? O que vocês acham, gente? Presta atenção. O celular de vocês tem aplicativo, que é chamado de cliente de e-mail, certo? Mas lá no notebook você acessa por aplicativo? Você não utiliza o navegador? E interferiu em alguma coisa? Não. E aqui ele não fala que não pode, baseados em web? Claro que pode, está errado essa questão. Então você pode acessar sim cliente web, que é via web e-mail, ou via aplicativo, tá? É indiferente um ou outro. Bom, finalizamos então a parte de correio eletrônico. Agora a gente vai falar sobre navegadores. Fiquem atentos, tá? O CESP, por exemplo, ele tem o hábito de colocar nomenclatura portuguesa ou nomenclatura inglesa. Os navegadores também podem ser chamados de browsers. Tá? E quais são os browsers que caem? Não, sítio é site. Isso, já que você colocou. Sítio não é zona rural não, tá, gente? Si. É no si, né? Si. É igual a site. Os browsers, eles são 3. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox. O Google Chrome é o mais cobrado praticamente em todas as carreiras policiais. Mas ele pode colocar o Google Chrome e comparar. E falar que o Internet Explorer é o melhor. Falso. Em tese, ele vai colocar o Internet Explorer. Ele não faz a comparação do Google Chrome e do Mozilla Firefox, tá? Outra coisa importante. O Google, ele é integrado com o site de pesquisa do Google, tá? Ou sítio de pesquisa. Então, tem pessoas que têm um hábito feio. Abre o navegador
E aí ele quer pesquisar uma imagem. Ele vai lá e digita www.google.com.br. Aí vai lá na tela de pesquisa e começa a pesquisar. Não precisa fazer isso, gente. Você vai na URL lá, digita João Kleber, já vai aparecer tudo. Não precisa digitar, não. Ele é integrado com o site de pesquisa. Tá bom? Aí o que acontece? Outra coisa que é importante. Ele poderia perguntar, qual é o navegador nativo do Windows? Qual que seria a resposta de vocês? Internet Explorer. Se for o Windows 10, o Edge. Outra pergunta. Não é possível instalar 2 sistemas de navegadores no computador? Falso. Vai da quantidade que você quiser. Depende do site. Quando você, por exemplo, os programadores, que eu sou programador, normalmente o programador ele já faz o site para ser expansível para todos os navegadores. Mas vamos pegar o estado. O estado mesmo tem os programadores lá que só faz para Internet Explorer. Só funciona no Internet Explorer. Então você vai ter que acessar só o Internet Explorer, entendeu? É como foi desenvolvido, tá? É que nem imagine como se fosse um pneu de carro. Normalmente os pneus pode colocar no Gol, no Celta, no Ford Ka, mas o cara cria um pneu só para o Celta, entendeu? É a mesma coisa dos sites. Os sites eles podem ser desenvolvidos para multiplataforma ou para funcionar no navegador em espécie, tá bom? É porque gera dinheiro, né? Porque querendo ou não, o programador vai ter que trabalhar mais. Se ele trabalha mais, tem mais gasto. Tudo bem? Bom, eu ia falar alguma coisa dos navegadores, esqueci. Falei da pesquisa, que ele é direto, né? Outra coisa, o Google Chrome ele cai bastante em concurso público e ele tem algo chamado de sincronismo. O que é sincronismo? Quando você abre o navegador, lá do lado esquerdo, na parte superior, tem uma coisa de login, vocês se lembram? Quando você loga no navegador, ele traz para você todas as informações salvas. E aí o que acontece? Se você salva favorito, se você salva a senha, de qualquer lugar que você sincronizou, vai aparecer. Tá bom? Isso aí é chamado de sincronismo, ok? Ele vai falar que o Internet Explorer é melhor. De longe, ele é o pior de todos. Então, já fica atento. O Internet Explorer, ele é padrão, nativo, mas pode instalar mais de outros aplicativos para navegação. E outra coisa, é possível definir um padrão ou vários padrões? O que vocês acham? Um só. Isso é pegadinha de concurso. Eu posso ter 5, 6 navegadores instalados no meu computador, mas um tem que ser definido como padrão. Tá? Isso. Um tem que ser definido como padrão. Porque você recebe um link lá no seu e-mail. Quando você clica, ele já abre o navegador padrão. Tá bom? Então tem que ficar atento com isso. Vou falar a verdade, eu nem uso. Eu uso só o Mozilla e o Google Chrome. Até o Google Chrome não está muito bom agora. Mas tem o Opera também, que é muito bom, mas vocês não... Acho que não viram falar. Oi? 10. Isso. Tá. O download eu já expliquei para vocês qual que é o caminho, né? pasta usuários, o nome do usuário e a pasta download. Mas ele pode perguntar o atalho. Para os 3 navegadores, Ctrl J. Tá? Então, Ctrl J permite abrir a pasta de downloads. Tudo bem? E aqui mostra para vocês o que eu acabei de falar. C, user, João, download. Isso aqui. Primeira questãozinha. Dada essa questão, né? Essa é para não zerar, né? Independente se você está com rede sem fio, 3G, 4G, satélite, rádio, vai funcionar. Não tem nada disso. O pontinho que você precisava. Vamos lá, FGV.
30 segundos para responder a questão. Posso responder agora? Ótimo. Ele está falando que ele está perguntando para você o local que armazena um arquivo baixado da internet, certo? Qual é a pasta? Ótimo. Tchau. O que mais? Tchau. Tchau. Beleza? Ficou 2 questões só. Próxima questão. /home, eu sei que é Linux. Viu? Viu como na maldade a gente consegue responder? Na verdade não é maldade, né? Um conhecimento. Utilizar o conceito que a gente aprendeu na aula. Se vai baixar um arquivo, só tem uma pasta que pode ser utilizada. Download. Tudo que for diferente de download, você pode eliminar. E aí, eliminei. Cadê? Eliminei porque aqui é documentos, não tem nada a ver. A área de trabalho eliminei, tá? Próximo agora. Nós temos a alternativa, qual que sobrou? C, B e D. Só que aqui colocou C/home, não existe C/home, né? É C, 2 pontos. E se você lembrar aqui, ó, isso, a barra é o contrário. E aí, logicamente, C, usuários, o nome do usuário que eu quero e a respectiva pasta, tá bom? Lógico que até eu pegar esse macete demorou um tempo, mas é só para vocês terem uma noção, que às vezes a gente fica perdendo muito tempo numa questão e a gente pode ganhar tempo em questões mais difíceis. Por exemplo, física da vida, matemática, que não é coisa de Deus, né? Certo, né? Para não zerar essa, né? Ah, tá bem. Bom, tá fresco, né? Bom, vocês aprenderam os conceitos de navegar, agora a gente vai entender o funcionamento do navegador. O navegador tem essas características: histórico, navegação por cursor, cookies, feeds, navegação privativa, plugins e favoritos, tá? Bom, gente, o que é o histórico? Deixa eu passar aqui, né? Na verdade, começou pela importação, mas depois eu explico o histórico. Importação. Hoje nós temos algo chamado de backup. Todo mundo sabe o que é backup? Backup é cópia de segurança. E aí já vira o termo formatar o computador? Ah, meu computador está lento. O que você faz? Vai formatar ele. Quando você formata, o que vai acontecer? Vai apagar todos os arquivos e começar do zero. Tem pessoas que, por exemplo, têm um monte de listas de sites que eles utilizam e ele nem lembra mais, porque ele só clica na estrelinha do favoritos e vai clicando no link. Ou, por exemplo, tem tanta senha cadastrada que ele deixa salvo no navegador. E aí o que acontece? Se eu formatar a máquina, ele perde tudo. E o que o navegador permite hoje, independente do navegador que você esteja utilizando? Ele permite exportar. Exportar é fazer o backup. Formatou a máquina, você instala o navegador e importa os arquivos, que é trazer de volta. E olha que legal, hoje os navegadores eles falam a mesma língua. Então significa o seguinte, eu não quero mais usar o Internet Explorer, está travando demais. Mesmo que eu faça o backup utilizando a Internet Explorer, eu posso importar para o Google Chrome, eu posso importar para o Mozilla Firefox. Conseguiram entender? Então isso aqui é para a questão de você não perder os dados armazenados. E pode ser exportado e importado por multiplataforma ou por diversos tipos de navegadores. Tudo bem? E aí vem os históricos. O que é o histórico? O histórico é como se fosse um registro de tudo que você faz na internet. E aí tem um atalho para todo e qualquer navegador que cai no teu concurso, Ctrl+H, tá? Outra coisa, apaguei o histórico, eu vou apagar ou bloquear um determinado site? Não. Se você acessar de novo, logicamente que vai aparecer no histórico, tá bom? Navegação por cursor. Essa questão caiu na Polícia Civil de Goiás do ano de 2016 e é interessante porque muitas pessoas desconhecem essa funcionalidade. Lembra que eu falei que vocês vão ficar alocados em locais distantes?
Normalmente o mouse que você utiliza é o mouse da pior qualidade, né? Então, para quebrar é daqui para ali. E você tem que continuar fazendo, registrando o boletim de ocorrência. E aí o que você tem que fazer? Você tem que habilitar o seu teclado, as setas, que é horrível, diga-se por passagem, para se transformar num navegador, um cursor. Qual que é a tecla que permite isso? F7. Tá? Então você aperta F7 e ele vai permitir isso. No notebook tem que apertar Fn, que é a tecla de função, tá? Senão não funciona. Já expliquei meio que por baixo o que seria FIDS e RSS. FIDS é alimentar. Eu chamo da tecnologia da preguiça. Por exemplo, qual que é o site que vocês utilizam todo dia? Vamos imaginar que seja o site, sei lá, da Globo.com. Tá, não posso falar isso, está gravando. Globo.com, tá? Então, Globo.com eu acesso toda vez. Eu fico olhando se tem notícias novas. Vamos imaginar o seguinte, que o navegador faça isso para você. Tem como? Tem, através dos feeds, que fica um ícone na parte superior do lado direito, se eu não me engano, tipo um Wi-Fi, uma anteninha. Então, ele te manda notificação. Toda vez que tiver notícia no Globo, ele vai te notificar via navegador. É como se fosse aquele planeta do Facebook. Não tem um planetinha lá de notificações? Quando está vermelhinho, o que você já sabe que alguém te marcou, que alguém comentou alguma coisa contigo. E é a mesma coisa. Aquilo é um feed, só que lá é um feed de redes sociais. Tá bom? Cookies. Todo mundo já comeu cookies? O que é cookies? Biscoito. Quando você come biscoito, o que acontece? Fica gordo, fica gorda. Não, gente. Falando, não come biscoito. Tá bom, tudo bem. Que agora tem um negócio, é vegano, né? Vegano. Eu tiro o chapéu para esse pessoal que é vegano e para esse pessoal que anda de bicicleta que nem o seu Hugo aí. Maluco. Andar 80 km, você é louco. Eu não vou no mercado que é 2 km. Mas tudo bem. O que acontece? Quando você come biscoito, o que acontece na sua sala? Enche de formiga. Por que enche de formiga? Porque você deixa rastros. E é a mesma ideia que você vai aplicar para os navegadores. Quando você navega na internet, você deixa rastros. Aí eu vou dar um exemplo para vocês entenderem e não ficar muito fictício. A minha mãe, por exemplo, agora ela começou na tecnologia, né? Porque não tem mais ninguém em casa, só está ela e meu pai. E ela começou a utilizar. E aí eles estavam querendo viajar. E o meu pai tinha pesquisado no dia anterior passagens para o Nordeste. E aí ela pegou e ligou o computador, o notebook e foi pesquisar. Quando ela pesquisou, na hora que ela abriu o Google, apareceu um monte de pop-ups, aquelas propagandas do local que ela queria. Aí ela pegou e me ligou, meu filho, eu tô falando que isso é coisa do demônio? Ele tá lendo ele tá lendo a minha mente, meu filho. Eu falei, não, mãe. Vocês não estão pesquisando coisas de passagem? Mas foi ontem. Ele tá aqui. O que acontece? Quando você navega, tá? O que acontece? Ele vai armazenando, digamos assim, não os registros da sua pesquisa, mas ele cria um perfil. Deixa eu só desligar aqui. Ele cria um perfil, ele vai segmentando. Por exemplo, se a pessoa pesquisa muito sobre viagens, vai estar o quê? Os links direcionados? Passagem, hospedagens, como chama aquilo lá? Guias turísticos e assim por diante. Como é o caso de vocês que estão focados para concurso público, preparatórios, editais, entendeu? Guias de estudo. Então, o navegador ele vai armazenar essa informação do site internamente no computador. Então, não é que ele vai adivinhar, é porque ele cria um segmento. E é através desse segmento que as empresas ficaram milionárias. Por exemplo, o Google ficou milionário por causa disso. Porque ele vai armazenando, ele vai direcionando. E ele fala o seguinte, ó, lá em Cuiabá, os alunos de 18 a 30 anos, eles estão pesquisando muito sobre concurso. Então, eles vendem essas informações privilegiadas. Só que ele não vai vender a informação do Hugo, do Éder. Ele vai vender a informação da pesquisa. Ele vai direcionar, entendeu? Tranquilo? Não, o YouTube também. É tudo, cara. Tudo. Tudo que você pesquisa é links patrocinados, que nós chamamos. Normalmente, os primeiros 10 links não é para nada, é tudo pago. A pessoa paga para estar lá, porque ela sabe que é da sua região, o que você gosta mais de pesquisar. Beleza?
Bom, para fins, isso, para fins de concurso público. Já sabe o que é cookies, né? Você navegou no site, o site vai armazenar, na verdade não o site em si, o navegador vai armazenar um perfil no seu navegador do que você mais gosta de pesquisar. E isso muda, tá? Se você mudar, por exemplo, passei no concurso público, vou ficar pesquisando sobre concurso público agora? Não, eu quero praia, quero carro, eu quero Land Rover, entendeu? Aí vai mudar também o perfil das suas buscas. Então não é fixo, tá? E aí, é, cara, nem fala de OLX. Eu tenho uma raiva do OLX. Eu vou, eu vou falar o que, que seria isso. Já que você tocou no questão da OLX, tem muito cara picareta na OLX. Por exemplo, clonaram o meu carro e estavam vendendo o meu carro. Inclusive, até um da LAC lá de São Paulo comprou meu carro. E o burro. Tá gravando, tomara que ele não coloca. O que acontece? Ele pagou sem ver o carro. Entendeu? Não é, sabe o que acontece? O cara, eu anunciei meu carro na OLX. E aí acontece, eles pegam esses carros mais top, tipo Civic, Corolla, S10, e aí o cara são tão sem vergonha que eles foram nas minhas redes sociais, eu nem sabia que a minha rede social era aberta. Tiraram foto minha, pegaram print, colocaram, criaram um contato fake, e aí eles mandam, por exemplo, eu tenho uma filha, né, de 3 anos, então ele botou a foto da minha filha e a minha. Aí eles são desse jeito. E aí eles pegam o carro e vai postando. Aí ele falou assim, cara, ó, eu moro no Rio de Janeiro, ou eu moro em Sinop, que foi o cara que pegou. Aí o que acontece? Só que o cara, eles escrevem tudo errado. Eles escrevem tudo errado. É analfabeto mesmo. E aí ele falou assim, ó, pra mim aí você tem que pagar gasolina. Entendeu? Aí paga gasolina, ó, mas pra mim aí você vai ter que pagar a minha diária no hotel. E eles vão dando esses golpes pequenos. Aí o cara vai lá e transfere 500 mil reais, 3 mil reais. Teve 3 alunos que falaram que estavam anunciando. Aí, só que eu fui na delegacia, a porcaria da OLX, eu falei, por que não vincula o CPF? Não vincula o CPF ninguém. Para quem já usou o OLX, só precisa de um e-mail. Os carinhos criam um e-mail fake e vai baixando foto. Então, ó, casas de hospedagem, entendeu? É o que mais está tendo. Então, você vai lá e dá um adiantamento, o cara colocou uma casa top, aí você chega lá, não existe casa nenhuma. Tá bom? Tem que ficar esperto. Não, na verdade nem existe a casa, né? Exato. Existem duas formas. Ou você limpa, que aí você vai encontrar no conto H, vai aparecer histórico, cookies, pesquisas, formulários de preenchimento. Ou, para você nunca mais fazer isso, existe algo chamado de guia anônima ou guia privativa. Então o que aconteceu? O que é guia privativa ou anônima? Tá? Não deixa rastros nenhum. Não deixa rastros. Então você não tem a necessidade de apagar o histórico. Tá? E aí, só que tem uma coisa. A navegação privativa anônima só vai armazenar uma coisa só, que é o botão do preguiçoso. Não sou bom de desenho, tá, gente? Acho que deu pra perceber, né? É uma estrela isso. É uma estrela. Que é o favorito. É a única coisa que ele armazena, porque o favorito está no seu computador. Você armazenou. Mas ele não armazena cookies, ele não armazena senhas, ele não armazena formulários de pesquisa, auto-preenchimento. Quer ver uma coisa chata? Às vezes você está lá fazendo uma compra no e-commerce, você digita o e-mail ou o seu nome. Você aperta Tab para pular de campo, ele já automaticamente preenche. Por quê? Porque ele já salvou no navegador. Não precisa configurar. Só abrir anônimo já não salva mais nada. Já vou falar. Ctrl Shift P para Internet Explorer ou Ctrl Shift N. Oi. Oi? Desculpa. Não, foi até bom você colocar. Já caiu uma questão de concurso público do CESP e falou que cookies é um vírus. Não é. Ele não armazena informação, por exemplo. Qual é o seu nome? Leandro. Eu não armazeno nada do Leandro, nada do CPF do Leandro, nada da família do Leandro. Por exemplo, vamos supor que o Leandro é um cara esportista, igual o nosso amigo Hugo lá.
gosta de andar de bicicleta, de bike. Então, como você faz pesquisas relacionadas à bike, o que eu vou trazer? Informações de uniforme, informações, entendeu? Mas eu não consigo armazenar nada seu. Eu só crio um perfil da pesquisa que você fez, entendeu? É como se fosse o seguinte, um vendedor. É um vendedor. Por exemplo, toda vez que entra aqui alguém na instituição é para carreiras policiais. Carreiras policiais. Então, você pode perceber que o curso que abriu é carreiras policiais. Mas eu não tive acesso às informações dos alunos que pesquisaram ou das informações que foram solicitadas. Entendeu? É só uma questão de norteador. Acho que seria interessante você ler dessa forma. Tá. Ó, o que acontece? Às vezes, o seu site, ele armazena... O seu site, desculpa. O seu navegador armazena tantas coisas porque ele tem um... É que nem uma lixeirinha, né? Ele vai lotar. O que acontece? O site, você tem que fazer uma limpeza. É que nem um computador. Quando o computador fica lento, o que você faz? Apaga. Quando você pesquisa demais, acessa demais, e você não utiliza a guia anônima, ele vai armazenando. Não precisa. Não, ele não deixa rastro. Entendeu? O anônimo é, por exemplo, o seguinte, eu passei aqui, acessei esse site. Ninguém sabe que eu passei aqui. Agora... Tá. Ó, vamos lá, outra coisa que está caindo bastante em concurso, gente. Plugin, mas pode cair também a nomenclatura em português. Extensão, tá? O que é plugin e extensão? Por exemplo, aqui isso aqui é o navegador do meu notebook. Hoje, os navegadores, eles têm várias funcionalidades. Porque o navegador, antigamente, para quem usava, pesquisava muito na internet há 10, 12 anos atrás, por exemplo, o navegador não conseguia abrir vídeo. Você tinha que pegar o navegador e instalar um aplicativo chamado Flash Player, e aí sim que você conseguiria executar um vídeo. O navegador não conseguia abrir PDF. Você teria que ir lá e instalar um aplicativo. Esse aplicativo que você instalou para exigir uma funcionalidade é chamado de plugin. Por exemplo, esse repórter aqui, ele é um aplicativo de segurança do Banco Santander. Então, para executar com segurança, tem que ter esse. O Banco do Brasil, se não me engano, é Java, né? Se não tiver o Java, ele não executa. Então, o que seriam plugins e extensões? São aplicativos que permitem dar mais funcionalidades aos navegadores, seja para proteger ou para melhorar a performance. Tudo bem? No seu concurso público, tem 2 plugins que caem em concurso, que é o Flash Player. Mas ele não vai perguntar o que é o Flash Player, tá? O Flash Player, ele é um plugin que permite ver vídeo e as imagens que você ama de paixão, os GIF, tá? E tem o anti-phishing. Agora eu não lembro se é assim, acho que é assim. Que é um recurso de segurança para os sites verificar aqueles sites que são falsos. Desculpa, os navegadores verificar aqueles sites que são falsos. Então, por exemplo, às vezes você vai entrar num site, você mesmo sabe que o site ele é verídico. Só que como ele não tem HTTPS, ele fala assim, ó, esse site contém critérios ou ele pode ser inseguro. E lá embaixo fala assim, se deseja continuar, fica a critério seu. Por quê? O próprio navegador, através do plugin, ele identificou que aquele site não tem todas as informações importantes ou de forma segura para você acessar. Tudo bem? Tranquilo? Mas nem, não estou falando que o site seja ruim, tá? Uhum. Favoritos já falamos, né, gente? Aquela, é a estrela bonita. Olha a diferença da estrela. Tá. Posso apagar aqui?
Falso? Sim ou não? Falso, né, gente? O histórico ele vai voltar novamente, ele não vai bloquear nada. Tem. Eu vou falar para você depois. É Adblock. Ele é um bloqueador de pop-ups. Eu tenho ele. É muito bom. Aquelas propagandas que aparecem do nada. Você abre esse site de notícia, começa a pular assim, ó. Até para fechar dá trabalho. Por que você não gostou? Você quer fazer uma denúncia? Qual que é Betina? Ah. Não, tem que ir lá e apagar o histórico e começar de novo. Falso ou verdadeiro? Por que falso, gente? É verdadeiro, ó. Vamos ler aqui. Cookies são arquivos enviados por alguns sítios da internet aos computadores com o objetivo de obter informações sobre a visita a esse sítio. Sim, fica no navegador, o perfil. Até então, ok. No entanto, o usuário pode impedir que os cookies sejam armazenados no computador. Sim, através da navegação privativa ou anônima. Entendeu? Essa aí é a questão que você não pode errar, hein? Pelo amor de Deus. Beleza. Essa é boa. Vai sair esse concurso agora. Concurso japonês da Federal. Do jeito que tá, vai ser só para presidente, né? Os caras são maldosos, né? Hugo, questão de 200 pessoas, hein? Nem de 100 essa aí. Não. E é verdadeiro ou falso? Ou pularia? Quem pularia? Pode levantar a mão? Na dúvida, pode pular mesmo. Quem responderia essa questão? Levanta a mão. Você colocaria certa? Não, certo? Por quê? Ah, tá, entendi. Tá, vamos lá então. Presta atenção. O que é navegação privativa anônima? Fala pra mim. Não. O que é o conceito? Não deixar? Algum momento você ouviu da minha palavra de criptografia? Já falou? Então, você já sabe a resposta, né? Qual que é a resposta? Errado. O que é criptografia? Eu expliquei o que é criptografia. Esconder. Esconder o texto e pedir uma senha. Agora, como que eu vou esconder alguma coisa que não existe? Não tem como. Porque a criptografia é o seguinte, ó. Isso aqui é um canetão. Eu vou embaralhar esse canetão. Você não vai saber que tem esse canetão. E para você abrir a caixa mágica, você tem que colocar uma senha. Colocou a senha, você abre. Agora, como que você vai embaralhar algo que não existe? Tem como? Não. Então tá errado, ó. Caso o usuário necessite navegar na internet em um ambiente criptografado, nem precisa sofrer. Já está errado, tá? A navegação anônima não permite navegar de forma criptografada. Ela não permite deixar rastros. Tudo bem? Essa é uma questãozinha boa também, ó. Essa é para 300 pessoas, hein, Hugo?
Verdadeiro, né? Errado. Não. Lê aqui. Por que está errado? Porque já está instalado. Sacanagem, né? Hã? Sacanagem. É porque vai tão. Lembra que eu falei? Quando a esmola é demais, você desconfia. Vê alguma coisa. Não sei. Não, eu vou te ajudar. Você vai lembrar assim, ó. Passei no concurso por causa do professor. A última. Aí nós deixamos os sites de pesquisa para a próxima aula, tá? Porque já são 12h10, 12h15 acaba, né? Tá bom. Tá, primeira coisa, percebam que ele não utilizou o português, né? Ele colocou browsers, então tem que ficar atento. Às vezes ele coloca sítio, às vezes ele coloca site. Outra coisa, no Google Chrome é possível importar? Sim. Para qualquer navegador? Sim. Qualquer navegador pode ser funcionado em qualquer computador? Sim. Então, ele importa no caso de aproveitar as listas de sítios, que olha para você ver, português e inglês. Favoritos e as listas de senhas de acesso salvas para uso em outros browsers. O que é outros browsers? Outros navegadores. Tá certinho. Ele só tentou te induzir ao erro e ainda coloca meio que itálico. O cara quando vai assim, tem alguma coisa errada. Tá bom? Gente, por hoje é só. Nós continuamos na... Faltou um pouquinho para acabar a nossa aula 2. Tem mais 2, né? Mais 2 encontros meus. Clique-claque.